Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Deus é poderoso, é maravilhoso e nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui, né? Na presença do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Rei. Aleluia, muito me alegra. Aleluia, você sabia que você nem precisa pegar senha para você falar com Ele? É só você dobrar os seus joelhos. A senha é a oração. Através da oração você vai falar com o Senhor, né? Não há necessidade de você ficar aguardando, como às vezes você precisa ficar horas e horas esperando uma pessoa aqui na terra, né? Que muitas vezes é importante aqui, né? Aos olhos terrenos. E às vezes eu mesma lembro de trabalhar em uma empresa que eu, como secretária, falava para a pessoa aguardar. E a pessoa aguardava ali para ser recebida. E eu ia lá, às vezes a pessoa que ia receber não estava tão ocupada assim, falava, não, pede para guardar mais um pouco, pede para guardar. E na hora já estou indo para o almoço, não, mas aquela pessoa está te aguardando. Ah, então manda entrar. Ou então às vezes falava, pede para voltar amanhã. Muitas vezes isso aconteceu. Com o Senhor não é assim. Ele está com os ouvidos inclinados, Ele está com as mãos estendidas para nós. Então aproveita, fala com Ele, é o momento da oração, é o momento da palavra, né? Agora é o momento que você vai ouvir a palavra, mas todo esse momento que nós estamos tirando aqui é momento de estar na presença do Pai. Aproveita, fala com Ele, escuta a voz dEle. Essa palavra aqui é a voz de Deus, é a boca de Deus falando conosco, amém? Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Amém? Nós vamos ler, são 10 versículos. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Então aqui ele está dando a saudação. Era Paulo, Silvano e Timóteo que estavam aqui nessa igreja de Tessalônica, né, começando esse trabalho, e eles ali estão saudando os irmãos, graça e paz a vós outros. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Aqui, né, eles estão falando que ele sempre agradecia nas orações, sempre mencionava aquela igreja nas orações, porque era uma igreja avivada, né? Eles recordavam o tempo que eles tinham passado ali naquele lugar. E naquele lugar ali eles encontraram amor, firmeza, esperança, né? Então, ele se sentia amado naquele lugar, né? E versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e o amor de vós. Então eles entenderam que ali naquela igreja não chegou só a palavra, mas chegou o poder de Deus, chegou a atuação do Espírito Santo, e eles tinham plena convicção disso ali, de saber que Deus derramou de uma forma poderosa, né? O amor entre aquela igreja, uma igreja unida. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então eles
do mesma forma que eles viram ali o apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo, que era muito perseguido, fazer a obra de Deus mesmo no meio da perseguição, essa igreja tomou como exemplo, né? Eles passaram a ser imitadores deles, como eles imitavam Cristo, porque eles também faziam aquilo que Jesus fez, né? E de sorte, versículo 7, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Essa igreja se tornou modelo, porque viu neles, né, a imagem de Jesus. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para contudo, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que maravilha. Eles olharam e falaram, está perfeito. Não precisa nós acrescentarmos nada. Eles estão caminhando na direção do Senhor. Estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a estes, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então eles foram ali impactados pela palavra de salvação. Haveria perseguição, sim, mas haveria também a volta do Senhor Jesus, né? Eles estavam aguardando ali no céu o seu filho, o Jesus, né? O Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E isso eles ia passando de um para outro. Aleluia, glória a Deus. Nós lemos aqui os 10 versículos e eu quero complementar essa palavra aqui com um estudo baseado nessa palavra que fala compartilhar nossa fé. Como? Como que nós vamos compartilhar essa fé? Porque aqui Paulo, Silvano e Timóteo, eles foram naquela igreja compartilhar a fé deles. E da forma que eles compartilharam aquela fé, aquela igreja ali foi impactada de uma maneira sobrenatural. E daquela igreja eles passaram a impactar outras pessoas compartilhando a sua fé, não é verdade? Então vamos lá. Para compartilharmos a nossa fé de forma eficaz, devemos ter as seguintes regras em mente. Primeiro, devemos ser utensílios purificados, né? Nós temos que ser utensílio, vasilhas limpas, purificadas. Já pensou preparar uma comida numa vasilha suja? Tem jeito? Ninguém vai querer, né? Aquele resto daquela comida azeda vai ficar ali, não tem jeito. Então, primeiro para fazer uma comida, a gente precisa lavar aquele utensílio, limpar aquele utensílio, higienizar. Assim somos nós, né? Primeiro devemos ser utensílios purificados. Temos que nos limpar de toda sujeira. Deus lembra ao profeta Isaías: purificai-vos, vós que levai os utensílios dos transgressores, os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aleluia. Salmo 51, 13. Então, para seguir o Senhor tem que estar limpo. A palavra do Senhor diz: vem assim como estás. Mas nós não vamos permanecer do jeito que nós estamos. E na caminhada com o Senhor, nós vamos sentir o desejo de nos purificar, de nos santificar, de querer cada dia estar mais limpo, né? Porque quem vai trazer essa consciência para nós é o Espírito Santo. Porque o Senhor é santo. Sede santo como eu sou santo. Amém? Mesmo que Deus não exija utensílios de ouro e prata, exige utensílios limpos, né? O Senhor não exige utensílios ali para fazer a obra dele de ouro, de prata, aquelas melhores, mas ele quer utensílios limpos, ferramentas limpas que ele possa usar. Amém? Devemos ser capazes de proclamar claramente o simples fato do Evangelho sem nos sentirmos desanimados por causa de conceitos teológicos profundos.
Às vezes você fala, mas eu não vou levar a palavra do Senhor porque eu não entendo a palavra. Às vezes tem muitos conceitos ali teológico profundo que eu não sei explicar, eu não entendo. Você não precisa. Jesus, ele agiu na simplicidade. Nós não precisamos, né? É claro que estudar a palavra de Deus, falar, aprofundar, faz parte, né? Nós vamos sentindo esse desejo, essa vontade de ler. Eu mesmo que estou fazendo essa campanha, eu tenho sentido um desejo maior de me aprofundar nessa leitura. Então, a gente vai sentir esse desejo, mas não é obrigatoriamente necessário você ter um estudo teológico profundo para você para você compartilhar a sua fé. Amém? Filipe, o evangelista, demonstrou como fazer isso enquanto quando Filipe, o evangelista, demonstrou como fazer isso quando teve de tratar com um pecador no deserto. Aleluia, glória a Deus. Ontem mesmo nós estávamos na escola bíblica dominical e estávamos falando sobre a palavra é difícil, hermenêutica bíblica. O que é isso? Isso é quando nós estudamos profundamente a Escritura e de forma assim mais complexa, né? Nas palavras, você vai ali destrinchando até entender o que realmente é aquilo que está querendo dizer. E aqui está citando Felipe, e ontem justamente, né, na palavra que foi ministrada para nós, falou, né, sobre Felipe. Felipe, ele estava andando, caminhando ali com um eunuco e falando da palavra de Deus. E ele e o eunuco parece que estava lendo ali aquela palavra, e o Felipe falou para ele: você entende o que está escrito? E ele: não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então, às vezes, há necessidade de nós buscarmos explicações, de nós buscar essa hermenêutica bíblica através de busca, de conhecimento. Tem que partir de nós conhecer, né? Mas isso é coisa que é gerada com o passar do tempo, amém? Então, nós não precisamos disso para fazer a obra do Senhor, né? Devemos evitar discussões e nos atermos às questões básicas do pecado do ser humano e do sangue de Cristo. Geralmente, os incrédulos tentarão fugir do evangelho fazendo perguntas como esta: onde está Caim? Conseguiu arranjar uma esposa? Devemos usar a palavra de Deus. O tremendo sucesso de Paulo como evangelista pode ser diretamente ligado com o seu constante uso da palavra de Deus. Devemos depender do Espírito Santo de Deus. Aleluia, compartilhando a nossa fé. Quando? Quando nós tivermos oportunidade. Se nós vemos uma pessoa necessitando de uma palavra, nós vamos levar, né, da sua forma, mesmo que seja de forma simples, porque foi com simplicidade que Jesus veio ao mundo. Ele não usou palavras difíceis, né? Aliás, teve momentos que o Senhor usou parábolas, mas tinha um propósito, né? Existia um propósito daquela parábola. Às vezes, quando nós contamos uma história para uma criança ou até mesmo para um adulto, aquela história ela grava na nossa cabeça, ela não sai. E por isso, às vezes, ele usava essas formas de trazer ali a mensagem. Amém? Glória a Deus. Convido você a também ter esse desejo de destrinchar a palavra do Senhor, de estudar a palavra do Senhor. Amém? Leia, releia, né? Busca quem explique. Aqui que eu comecei a falar de Filipe com o eunuco, Filipe começou a falar, começou a explicar. E o eunuco, ele fala assim: Filipe, o que te impede você de me batizar ali naquela água? Onde eles estavam andando tinha uma água ali. Ele falou assim: você crê naquilo que eu te falei, nisso que eu te expliquei? Você crê em Jesus, que Jesus, ele morreu por mim, por você e virá, né? Ele ressuscitou, né, dentre os mortos, ele subiu aos céus e ele foi preparar lugar para nós, mas ele virá buscar a sua igreja. E o eunuco, ele falou: sim, eu creio e eu quero me batizar. E Filipe batizou ele ali, através da explicação, através de compartilhar a sua fé. E assim nós também compartilhando a nossa fé, nós podemos alcançar outras pessoas, sem ter, às vezes,
palavras teológicas profundas, na nossa simplicidade mesmo, né? Amém? Então, assim, conhecer a palavra do Senhor é muito bom, mas se você não precisa a se apegar a isso, eu preciso primeiro conhecer profundamente para mim ser usado. Não, você é um vaso do Senhor. Fala com Ele, fala, Senhor, eu quero ser usado nas suas mãos, eu quero ser uma ferramenta nas suas mãos, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Aonde eu for, eu quero poder levar uma palavra ao coração de alguém que está necessitando. Faz da minha boca a boca de Deus. Vai falando com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Pai, graças nós te damos por essa palavra, Senhor. Louvamos, bendizemos o teu nome. Que o Senhor continua ministrando no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.